Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Lógica na Mente. Antônio Miranda afirmou que o livro A Historicidade de Jesus, de Richard Carey, foi revisado por pares academicamente e cientificamente. Porém, essa afirmação frequentemente vai partir de uma tentativa de poder conferir a tese do mito de Jesus a uma legitimidade que ela não possui dentro do consenso acadêmico atual. Então, nesse vídeo, nós iremos expor o porquê essa afirmação é enganosa e por que ela falha ao ser confrontada com os critérios reais da revisão por pares no meio acadêmico. Você sabe o que é revisão por pares, ou peer review? A revisão por pares é um processo institucionalizado na ciência e na academia, no qual trabalhos submetidos a revistas ou editoras acadêmicas são avaliados ali anonimamente por especialistas da área. Esse processo visa então garantir que os textos publicados obedeçam a critérios mínimos de rigor metodológico, originalidade e também fundamentação. Esses requisitos básicos incluem a publicação em editoras acadêmicas, universitárias ou revistas científicas especializadas, a revisão por especialistas independentes e anônimos, um processo documentado e transparente de avaliação crítica antes da própria publicação. Carey publicou A Historicidade de Jesus pela Sheffield Phoenix Press, que é uma editora acadêmica que de fato é especializada em estudos bíblicos. No entanto, o ponto decisivo está na natureza da publicação específica. Apesar da reputação da editora, Carey não submeteu o livro através do canal padrão de submissão editorial com avaliação anônima. O próprio Richard Carey admitiu que o processo de revisão por pares que organizou com a Sheffield Phoenix Press foi incomum. Ele disse que encontrou os próprios revisores por pares, ou seja, Carey escolheu seus próprios revisores, o que fere totalmente o princípio fundamental da revisão por pares, que exige uma imparcialidade e um anonimato. Quando um autor seleciona seus próprios revisores, o processo se torna fundamentalmente comprometido. A imparcialidade, que é o coração do peer review, desaparece. Isso vai se aproximar, na minha visão, mais de uma validação informal entre colegas de ideologia do que de uma crítica acadêmica legítima. Isso não é, portanto, revisão por pares científica no sentido técnico-acadêmico do termo. Adicionalmente, nenhum dos revisores listados é especialista de renome em história do cristianismo primitivo ou em historiografia clássica no sentido mais aceito pelas universidades que dominam o campo. Apesar do barulho nas redes sociais e em círculos ateístas militantes pequenos, a obra The Historicity of Jesus não é citado com relevância em revistas acadêmicas de estudos bíblicos, história antiga ou até teológica crítica. O livro foi largamente ignorado por estudiosos sérios e, quando é citado, geralmente é no contexto de demonstrar posições minoritárias ou não consensuais. É importante dizer que Carey tenta substituir o consenso acadêmico por argumentos de autoridades baseados em autopublicação e autovalidação. Isso é um clássico exemplo de pseudociência intelectual, onde a própria aparência do método tenta substituir o método real. A hipótese do mito de Jesus, segundo a qual Jesus nunca existiu como personagem histórico, é rejeitada pela esmagadora maioria dos historiadores profissionais, inclusive por estudiosos agnósticos e ateus, como o próprio Bart Ehrman, Maurice Casey e Gerard Ludman. Eles também consideram que há evidências suficientes para afirmar a existência de um pregador judeu chamado Jesus no primeiro século, mesmo que discordem dos elementos sobrenaturais atribuídos a ele. Richard Carey também não possui vínculo com nenhuma universidade ou centro de pesquisa reconhecido desde o início dos anos 2000. Ele vai atuar como um pesquisador independente, o que por si só não invalida seu trabalho, mas afasta totalmente do ambiente institucional onde o verdadeiro peer review acontece.
departamentos universitários, conferências acadêmicas e até programas de pós-graduação. A revisão por pares é um processo institucional, não pessoal, e exige a inserção ativa na comunidade científica, o que Carey não tem. Carey, então, ele utiliza um método bayesiano para avaliar a probabilidade da existência histórica de Jesus. Contudo, o que você não sabe é que essa aplicação do teorema de Bayes foi severamente criticada por especialistas em histórias e filosofia da ciência. A crítica principal é que ele atribui probabilidades subjetivas a eventos históricos sem base empírica clara, o que torna o método pouco confiável para análise historiográfica, Antônio Miranda. Mesmo acadêmicos simpáticos à ideia do mito de Jesus, como Rafael Letaster, já apontaram que o próprio uso da estatística de Carey não convence nenhum na academia, justamente porque é uma tentativa de parecer quantificar o incerto com base em premissas frágeis e arbitrárias. Uma forma eficaz de medir o impacto real de uma obra na academia é verificar sua presença em teses de mestrado, doutorados e até dissertações acadêmicas em universidades de prestígio. A obra The Story of Jesus virtualmente não aparece como base teórica relevante em trabalho nenhum acadêmico sério sobre a história do cristianismo primitivo, o que indica, Antônio Miranda, a sua própria irrelevância acadêmica prática. A falta de uso dessa obra por novos pesquisadores evidencia totalmente que ela não contribui de maneira frutífera para o avanço dos estudos históricos sobre Jesus, sendo relegada ao nicho da polêmica e não da pesquisa. A obra vai violar alguns princípios básicos da historiografia profissional. A abordagem de Carey ignora critérios fundamentais da historiografia profissionais, como o critério da múltipla atestação, quando várias fontes ali independentes indicam o mesmo evento. Critério do constrangimento, quando algo é tão embaraçoso para o autor que provavelmente é verdadeiro. O uso contextual da linguagem, cultura e do gênero literário da época. Richard Carey, ao contrário, frequentemente interpreta textos antigos como peças literais e isoladas. Ele desconsidera o contexto sociocultural e as práticas literárias do judaísmo e helenismo do primeiro século, o que compromete gravemente a sua confiabilidade como historiador. Então se revela clara rejeição por especialistas de múltiplas vertentes filosóficas. Não se trata de uma rejeição religiosa ou teísta. O Richard Carey, Antônio Miranda, é refutado até por historiadores ateus, agnósticos, judeus seculares e liberais cristãos, o que demonstram que a sua crítica ao seu trabalho transcende crenças religiosas. Por exemplo, Antônio Miranda, Bart Ehrman, que você conhece bem, um agnóstico, chamou o trabalho de Carey de um exercício especulativo e infundado. Maurice Casey, Antônio Miranda, que eu sei que você também tem noção, um ateu, classificou a própria hipótese mítica como tão ridícula que mal merece uma resposta. James McGrath, um teólogo liberal importantíssimo, acusou Carey de aplicar padrões que ele mesmo não sustenta em outros contextos. Portanto, a própria rejeição ao livro não é ideológica, Antônio Miranda, mas é metodológica. Carey é isolado não por ser ateu, mas por não seguir os padrões acadêmicos exigidos. Então, Antônio Miranda, ficou claro para todos que a sua alegação de que a obra The Story of Jesus foi revisada por pares de forma científica e acadêmica é, no mínimo, uma distorção intencional dos fatos. Embora, Antônio Miranda, ela tenha sido, sim, publicada por uma editora acadêmica, o processo de revisão foi autogerenciado, Antônio Miranda, quebrando, assim, os próprios critérios fundamentais da imparcialidade e rigor da revisão por pares. Ademais, o livro não teve impacto real no meio acadêmico e continua a ser considerado uma tese marginal. Portanto, Antônio Miranda, eu estou aqui para te ensinar que usá-lo como base para argumentar contra a historicidade de Jesus é recorrer claramente a uma obra sem chancela científica nenhuma legítima.
alimentando então a única coisa que você sabe fazer: pregar a desinformação travestida de erudição. E se vocês chegaram até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Lógica na Mente, ativa o sino para mais notificações e não se esqueça, a lógica não mente, a lógica revela. Valeu!